que eu vim para falar para vocês é sobre uma coisa que se chama luta de classes. E uma outra... A gente pode lutar em qualquer classe social que a gente esteja. E também quero falar sobre a América Latina, que é parte do nosso continente americano, a parte sul do continente americano. E antes de falar de América Latina e antes de falar de luta de classes, eu preciso falar de duas pessoas que trabalham nessa perspectiva, nessa visão. Um deles é Karl Marx, que trabalha luta de classes, né? É um cara que nasceu lá na Prússia, que estudou na Alemanha, na Europa, né? E eu fico olhando pro Jean da mesa. E estudou na Alemanha, aprendeu muito com outro filósofo que se chama Hegel, que a gente ainda vai tratar mais pra frente, tá? E aprendendo com Hegel, ele passou a criticar Hegel. Existiam duas vertentes de Hegel, de direita e de esquerda, tive aula disso ontem. E ao criticar Hegel, ele começou a criar um certo atrito dentro da Alemanha, porque o Hegel era o cara, e acabou por ser expulso da Alemanha, porque sua ideologia era um tanto subversiva pro contexto da época. Subversivo é aquilo que vai contra o que está sendo estipulado, tudo aquilo que é falado e tudo aquilo que é imposto, que vem de cima, não é subversão. Tudo aquilo que é a crítica ao que é imposto é considerado subversão. Subversão porque, pegando o gancho da ditadura, tudo que era falado pela ditadura, pelos ditadores, era aceitado como verdade absoluta. E tudo que o povo falava, os músicos, os artistas da época e os políticos que não falavam dentro do contexto militar, eram subversivos e eram torturados, exilados, mortos, e isso causou um grande rombo no intelecto brasileiro e na América Latina toda, onde houve ditadura militar. Bom, voltando ao Marx, ele foi da Alemanha para a França, começou a entrar no impasse com Proudhon, filósofo francês, anarquista, e foi expulso da França também e acabou indo para a Inglaterra, onde era o berço do capitalismo. O capitalismo é o sistema financeiro que a gente vive. E quando ele foi para a Inglaterra, ele causava um certo estranhamento, sim, só que ele pôde escrever suas teorias, e na França ele conheceu um outro amigo, que é o Engels, e começou a formular suas teorias desde muito cedo. Ele fez doutorado com 21 anos. Quem sabe vocês conseguem fazer um doutorado também, não aos 21, que é impossível, mas de repente aos 30 anos já serem doutores, né? É o sonho que eu tenho que meus alunos cheguem na academia um dia e saiam desse estado de alienação, porque a gente sempre está por baixo, principalmente na escola pública, né? Bom, a luta de classes, como eu já falei, é de Marx, que é esse barbudo que eu falei para vocês, depois eu mostro a foto, e fala sobre o poder, mais ou menos o poder de uma forma diferente. Ele fala que existe uma elite dominante que cuida do dinheiro, existem as pessoas que ajudam no controle, que é a imprensa. Hoje é a imprensa, na época dele nem tanto, era menos forte o poder da imprensa, a política e a polícia, que são subalternos aos que dominam o dinheiro. Subalterno é aquele que precisa respeitar uma hierarquia, precisa respeitar o que está em cima e ir no caminho dele. Então os políticos, grande parte, é bem vinculado a essa classe mais alta, a polícia é bem vinculada a essa classe mais alta e a imprensa também. E por baixo nessa pirâmide estamos nós, os trabalhadores. Quem aqui tem pai trabalhador? Ah, quem aqui tem pai e mãe trabalhador? Quem aqui trabalha? Quem aqui o pai está na cadeia? Ah. Então, tudo isso faz parte da luta de classes. Por que seu pai está na cadeia? Ele trabalha no pai. Ah, ele trabalha.
mas ele não está preso. Quem tem pai preso? Quem não tem pai nem mãe? Ah, não tem pai nem mãe, mas quem cuida de você? Gente, vamos só ficar dentro do contexto, pode brincar, mas, né? Eu sei que na sala de aula as perguntas podem vir nesse sentido, mas... E o teu pai, professor? O meu pai, ele já foi preso também, como de alguns de vocês. E minha mãe é uma trabalhadora, como a grande parte das mães de vocês trabalham e tem que sustentar a casa. E as nossas mães e pais que trabalham, eles têm um patrão, que não necessariamente está lá em cima da pirâmide, mas ele manda no seu pai e manda na sua mãe. Caso seu pai e sua mãe saiam da linha, eles são demitidos, né? E essa é a lógica natural do sistema capitalista. Quem não está dentro da linha não está falando a língua do capitalismo, então fora, a pessoa é tesourada. Dentro desse contexto de lutas sociais, eu queria encaixar a América Latina. Por que a América Latina? Todos vocês já estudaram a história do Brasil. A gente aprende sobre o descobrimento do Brasil. Mas a gente foi descoberto? Alguém quer dar uma arriscada aí? Chegaram aqui. Então o continente já estava aqui. Existiam pessoas, existiam civilizações. Só que o que aconteceu? Quando chegaram os europeus aqui, eles impuseram toda a sua filosofia, sua religião, seus conceitos, sua economia. Não, eles não eram burros. Na América Central, que é ali onde fica o México, já ouviu falar do México? Eles andavam pelados. Alguns andavam nus mesmo. A questão é que, de princípios mesmo, né? Que os princípios que os europeus tinham para usar roupas eram diferentes dos princípios que os índios tinham para não usar roupas. Para o índio não existia roupa porque era calor, ele conseguia viver em paz e harmonia e a sexualidade não era um pecado como era na Europa. Então eles não precisavam esconder o sexo para provar nada. E na América Central, para baixo, descendo o México, conhecendo Peru, Equador, toda aquela região mais do norte da América do Sul, existiam civilizações que não eram burras, não. Existiam civilizações que tinham suas casas construídas, suas religiões constituídas, sua economia, muitos deles tinham comércio. Existiam até estradas na América do Sul inteira que ligavam essas civilizações. Inclusive aqui no Paraná existia um caminho do litoral que levava até mais ou menos onde é o Paraguai hoje. Então, eles caminhavam por esses espaços e se comunicavam, brigavam, guerreavam, assim como todas as civilizações, como os asiáticos, os africanos, que cada um formou o seu conceito, mas que foi praticamente estuprado pela Europa. Por que estuprado? É um tanto violento, né, esse termo. Porque eles não deram a chance, os europeus não deram a chance dos povos americanos se defenderem. Simplesmente foram falando, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é proibido. E isso fez com que a civilização sul-americana se transformasse.